E pior que já tá. A extraordinária não acontece. Os colegas vereadores, vereadoras, público presente. Oi, Érico. Érico. Paracatu, 17 de março de 2021. Você tá, meu parceiro? Ritual da 7ª reunião extraordinária do primeiro período da reunião da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A senhora secretária da comissão procederá à chamada nominal dos senhores vereadores membros para verificação de quórum. Vereador Denis Brasileiro. Vereador Denis Brasileiro, presente. Vereador Evandro Dalzina. Evandro Dalzina, presente. Vereador Marcos Oliveira. Presente. Vereadora Marli Ribeiro. Suplente, vereador Gilson. A vereadora Marli Ribeiro está aqui. Disse que não conseguiu entrar, tá? Vereadora, fica registrada aí a presença da vereadora, justificado a ausência dela, e o suplente dela assume nesse momento, vereador Gilson. Vereador Paulinho Transporte. Paulinho Transporte, presente. Vereador Vaguinho do ônibus. Alex, que é o suplente, desculpe aí. Justificada a ausência por não ter sido previamente convocado, suplente Alex, presidente. Pode justificar, está justificada a ausência do vereador Vaguinho, uma vez que está presidindo a casa, e fica aí o suplente, né, em seu lugar, vereador Alex. Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião. E comunico a inexistência de ata para ser lida. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura de matéria recebida. Emenda modificativa 16/2021, de autoria da vereadora Vera Lemos, ao projeto de lei 12/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de custeio normal e aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, Preserve.
Emenda modificativa número 17, 2021, de autoria da vereadora Lemos, ao projeto de lei 12, 2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de custeio normal e aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários, administrado pelo Instituto de Previdência dos servidores públicos municipais de Paracatu, Preserve. E a emenda aditiva 18, 2021, de autoria da vereadora Vera Lemos, ao projeto de lei 11, também de autoria do prefeito municipal, que altera a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais para o RPPS e dá outras providências. Designo o vereador autodesignado relator das emendas modificativas 16 e 17 ao projeto de lei 12 para análise. Só um minutinho, pessoal. E esse aqui, regimental, não, para nós pode ser. Esse vai se estender, entendeu? Para análise e parecer no prazo regimental. Designa o vereador autodesignado, vereador Marcos Oliveira, relator da emenda aditiva de número 18/2021 ao projeto de lei de número 12/2021 para análise e parecer no prazo regimental. Está suspensa a reunião nesse momento para a análise dos pareceres. E em seguida, senhor presidente, retornaremos. Palavra com a vereadora Marli Ribeiro. Senhor presidente, por favor, registre a minha presença. Presença de Vossa Excelência registrada. Obrigada. Reaberta a reunião. Com a palavra, relator autodesignado. Com a palavra, relator autodesignado, procederei à leitura do parecer da emenda modificativa número 16/2021, de autoria da vereadora Vera Lemos, ao projeto de lei de número 12/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de custeio normal e aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais e de Paracatu, Preserve. Parecer de número 31/2021. Emenda modificativa número 16/2021 ao projeto de lei de número 12/2021. Versão: modifica o artigo 2º do projeto de lei número 12/2021 ao projeto de lei 12/2021, que dispõe sobre o plano de custeio normal e o aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipal de Paracatu, Preserve. Autoria: vereadora Vera Lemos. Relator: vereador Marcos Oliveira. Trata-se de emenda modificativa ao projeto de lei de número 12/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de custeio normal e aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, Preserve. A matéria vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame quanto à admissibilidade, apreciando os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, consoante dispõe o artigo 90, inciso 1º, do Regimento Interno da Casa. É o relatório. Fundamentação: é competência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de projetos, emendas, substitutivo
e requerimento sujeito à apreciação da Câmara, ex vi do artigo 90, inciso 1º, do Regimento Interno. A emenda modificativa em análise pretende alterar a redação do artigo 2º do projeto de lei de número 12/2021, quanto à análise preliminar formal, o regimento interno desta Casa assim dispõe. Artigo 207. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra e se classifica em aditiva, a que se acrescenta a outra proposição, modificativa, a que altera dispositivo sem modificá-lo substancialmente, substitutiva, a apresentada como sucedânea de dispositivo ou integral de proposição, caso em que passa a denominar-se substitutivo ou supressiva, a destinada a excluir dispositivo. A lei de número 313, de 12 de julho de 2017, que dispõe sobre a reestruturação previdenciária do regime próprio de previdência social do município de Paracatu, preserve, assim dispõe. Artigo 147. Para equacionamento do déficit técnico atuarial, serão realizados aportes financeiros suplementares mensais atualizados monetariamente pela variação do índice de preço consumidor amplo, IPCA, ou outro índice adotado pelo cálculo atuarial anual. A redação original da proposta de índice do Poder Executivo dispõe em seu artigo 2º que o preserve entidade de autarquia com personalidade jurídica de direito público interno, possui atualmente déficit atuarial reconhecido em R$ 338.219.918,86, com valor posicionado em 31 de dezembro de 2019. A presente emenda modificativa pretende alterar a redação desse dispositivo, passando a prever que valores serão atualizados monetariamente pela variação do índice de preço consumidor amplo, IPCA, apurado de janeiro de 2020 até o mês imediatamente anterior de seu efetivo pagamento e sem prejuízo da contribuição patronal definidas pelo cálculo atuarial. Isso porque a amortização do déficit atuarial será feita em 25 anos, mediante aporte mensais de recursos financeiros, preserve, com a parcela inicial de R$ 1.123.401,83. Conclusão, posto isso, nosso voto é pela admissibilidade da emenda modificativa de número 16/2021 ao projeto de lei de número 12/2021. Sala das Comissões, em 17 de março de 2021. Vereador Marcos Oliveira, relator autodesignado. Está em discussão o parecer. Senhor presidente, Palavra com a vereadora Vera Lemos. eu gostaria que registrasse a minha participação nessa comissão. Registra a participação da vereadora Vera Lemos. Seja muito bem-vinda a esta comissão. Obrigada. E gostaria de... Como autora da emenda, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada. Essa emenda, na realidade, ela vem adequar a lei já existente, que é a lei da reestruturação do Preserve. No texto original, o valor reconhecido do déficit atuarial de R$ 378.918,86 são valores posicionados em 31 de dezembro de 2019. Então, a adequação tornou-se necessária exatamente para adequar a lei de reestruturação do Preserve, que trata da atualização pelo índice de preço ao consumidor, o que é uma coisa bastante, um artigo bastante justo, porque isso aí realmente faria correção monetária e traria para valores presentes, de modo a não prejudicar o déficit atuarial, não prejudicar a reserva do Preserve. Então, tornou-se necessária e fico feliz pela avaliação da análise da admissibilidade. E eu peço aqui, aos colegas vereadores que votem a favor da emenda, porque ela é
indispensável para a saúde financeira do nosso Instituto. Muito obrigada. Ainda em discussão, a emenda. Como relator, a emenda modificativa, eu quero aqui também cumprimentar a vereadora pela emenda e dizer que o cálculo atuarial, ele já é baseado na variação do índice de preço do consumidor amplo, que é o IPCA. Esse índice ele já é previsto pela lei de equação ao déficit atuarial e também pela lei de reestruturação do Preserve. Mas, então, embora é de praxe os técnicos atuarial já utilizar esse índice, a vereadora foi feliz na sua emenda quando coloca essa emenda no corpo do projeto. Mas é bom deixar claro que esse índice ele já é adotado pelos atuários quando é feita aí a revisão do aporte, né, para que haja o equilíbrio financeiro. Está em votação o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por 6 votos favoráveis. Como relator autodesignado, procederei à leitura. 6 votos. Alex está no lugar dele aí. Vereador Alex? Ah, porque no início ele registrou. Tá, então, ratifico, o parecer está aprovado por 5 votos favoráveis. Como relator autodesignado, procederei também à leitura do parecer à emenda modificativa número 17/2021, de autoria da vereadora Vera Lemos, ao projeto de lei de número 12/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de custeio normal e aporte financeiro atuarial do plano de benefício previdenciário administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, Preserve. Parecer de número 32/2021, emenda modificativa número 17/2021, ao projeto de lei número 12/2021, versão: modifica o artigo 2º do projeto de lei de número 12/2021 ao projeto de lei que dispõe sobre o plano de custeio normal e o aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, Preserve. Autoria: vereadora Vera Lemos. Relator: vereador Marcos Oliveira. Relatório: trata-se de emenda modificativa ao projeto de lei número 12/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de custeio normal e o aporte financeiro e atuarial do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, Preserve. A matéria versa à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame quanto à admissibilidade, apreciando os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, consoante dispõe o artigo 90, inciso 1º, do Regimento Interno da Casa. É o relatório. Fundamentação: é competência da Comissão Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental de projetos, emendas, substitutivos e requerimentos, sujeito à apreciação da Câmara, ex via artigo 90, inciso 1º do Regimento Interno. A emenda modificativa em análise pretende alterar a redação do artigo 8º do projeto de lei de número 12/2021, passando a prever a exigência de lei para a revisão do aporte periódico de recursos para amortização do déficit atuarial
e da contribuição patronal ao Preserve. Quanto à análise preliminar formal, o regimento interno desta Casa assim dispõe. Artigo 207. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra a se classificar em aditiva, a que se acrescenta a outra proposição. Inciso segundo, modificativa, a que se altera dispositivo sem modificá-lo substancialmente, e substitutiva, a apresentada como sucedânea. A linha A, de dispositivo, ou a linha B, integral de proposição, caso em que passa a denominar-se substitutivo, ou, inciso quarto, supressiva, a destinada a excluir o dispositivo. O projeto de lei de número 12/2021, de iniciativa do prefeito municipal, assim dispõe. Artigo 8º. O aporte periódico de recurso para amortização do déficit atuarial de que trata essa lei e a contribuição patronal nominal normal disposta na lei de número 3.313/2017, no artigo 146, poderão ser revistas por ato do Poder Executivo mediante comprovação de estudo técnico atuarial e aprovação pelo Conselho Administrativo do Preserve. A redação original do projeto de lei de número 12/2021 possui dois aspectos que justificam sua manutenção na forma original, sendo o aspecto legal e prático. Em relação ao aspecto legal, os aportes financeiros são classificados como receita originária, não sendo aplicável ao caso a súmula vinculante 08 do STF por esse motivo. O Poder Executivo pode alterar sua contribuição previdenciária através de decreto, desde que possua lei autorizativa. Já no tocante ao aspecto prático, verifica-se que a redação original condiciona o ato do Poder Executivo à apresentação de estudo técnico atuarial e à aprovação do Conselho Administrativo do Preserve. Os cálculos atuariais dos municípios passam por análise e aprovação da secretária de Políticas de Previdência Social, vinculada ao Ministério da Providência Social e ao Governo Federal. Os mencionados órgãos dispõem de equipe especializada e de elevada capacidade técnica, que indubitavelmente apresentarão questionamentos e apontarão correções ao mínimo detalhe dos cálculos atuariais. Após essa homologação, o estudo atuarial deverá passar pela aprovação do Conselho Administrativo do Preserve, que possui representação de servidores públicos efetivos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, dando representatividade geral. Portanto, a criação de nova etapa de apreciação pela Casa Legislativa somente burocratiza a apreciação da matéria, amplamente discutida anteriormente. Governo Federal e Conselho Administrativo do Preserve, não havendo motivo para que a emenda modificativa número 17/2021 prospere e manifesto intuito de dificultar a própria operação. Frisa-se ao final que a administração pública deve prezar pelo princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, /1988, o que reforça a manutenção do texto original apresentado. Conclusão: posto isso, nosso voto é pela inadmissibilidade da emenda modificativa número 17/2021 ao projeto de lei de número 12/2021. Sala das Comissões, em 17 de março de 2021, vereador Marcos Oliveira, relator autodesignado. Senhor presidente. Só um momento, vereadora. Está em discussão o parecer. Com a palavra, a vereadora Vera Lemos. Bem, eu gostaria de ressaltar a importância da manutenção dessa emenda. Nós temos o princípio da eficiência, sim, como temos também
o da efetividade, o da economicidade. Porém, transparência no poder público é fundamental. Então, quando essa lei assegura que o Poder Executivo, por ato pode ser um decreto, que é da competência do Executivo. Isso aí limita a participação do Conselho Administrativo do Preserve, que já deu previamente o seu parecer, porém, qualquer alteração, ele sim deve participar, e a transparência ela é fundamental para o Conselho, para os servidores e para a sociedade de um modo geral. Então, eu acho que isso aqui seria zelo. Então, eu defendo a manutenção e vejo que ela tem amparo legal e vai cumprir a sua eficiência de forma muito mais ampla, porque nós vamos estar garantindo uma outra disposição legal, que é a transparência. Ainda em discussão, a emenda modificativa. Senhor presidente, Palavra com o vereador Paulo Pereira. senhor presidente, na verdade, ontem eu fui estudar essas emendas, eu também acho que essa emenda não venha agregar a nada, vou ser sincero. Por quê? Porque quando já se tem um conselho do Preserve, o prefeito não vai poder fazer nada por ato sem aprovação do conselho. O conselho é composto por servidores públicos, tanto faz do executivo como tanto faz do legislativo. Então, eu já vi lá nesse conselho agora, são as pessoas que entendem. Então, para que isso? É só para vir para essa casa, para burocratizar muito mais ainda? Eu também concordo com Vossa Excelência e eu já vou antecipar meu voto. Eu vou votar o contrário a essa emenda, viu, senhor presidente? Obrigado. Nada, ilustre vereador. Só me permitiria mais uma acréscimozinha aqui? Palavra vereadora Vera, autora da emenda. Veja bem, o Conselho realmente ele é deliberativo, ele é composto, né, por pessoas com capacidade técnica, idoneidade, mas essa exigência, ela partiu do Conselho, essa sugestão, né, da necessidade de passar pelo Conselho, tá? E não deixar que seja um ato do Poder Executivo. Então, a necessidade da lei exatamente reforçando, para que tenha mais transparência e isso aí dá mais legitimidade ao processo. Senhor presidente. Senhor presidente, o que eu quis dizer é que o Palavra com o vereador Paulo Pereira. O prefeito não vai fazer nada sem o voto do conselho. Não tem ato do prefeito sem o conselho do Preserve. Então, por isso eu acho que não tem necessidade. Mas é isso aí. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Palavra, vereador Denis Brasileiro. Senhor presidente, inicialmente gostaria de ressaltar e parabenizar a vereadora Vera pela emenda apresentada. Tudo aquilo que nós deixamos dentro da administração pública para ser resolvido por ato e não por lei, torna-se mais fácil de ser mudado. Nós sabemos aqui da obrigação e do compromisso que foi apresentado aqui nesse projeto, mas os prefeitos, os governantes anteriores, também tinham obrigação e compromisso de ter feito os repasses e não fizeram. Nós não temos essa garantia por um ato e poderíamos ter por lei. Tudo que busca com essa emenda é que a gente possa ter a segurança de não ser modificado ao bel prazer de qualquer governante. Não falo do atual governante. Se amanhã ou depois a gente tiver uma substituição de um governo, esse governo pode, ao seu bel prazer, por um simples ato, modificar essa situação. O que a gente busca aqui, que a gente verifica dentro dessa emenda, que foi apresentada pela vereadora Vera, muito bem colocada, é exatamente não deixar que essa decisão fique na mão do governante para que ele possa, de acordo com a sua vontade, somente sem ouvir o Poder Legislativo, que é representante do povo, sem ouvir a voz do povo aqui nessa cidade relacionada ao poder legal
para fazer essa modificação. Então, senhor presidente, acho sim que nós devemos reavaliar essa situação, porque tudo aquilo que a gente deixa para que possa ser modificado, principalmente uma coisa de tamanha importância, que é a situação do Preserve, que é o que a gente já vem acompanhando há muitos anos, se a gente deixar dessa forma aí, nós não teremos nenhuma garantia de que isso aí pode ou não ser mantido, porque vai ser modificado. Essa casa está assinando simplesmente um cheque para que ele possa ser modificado a qualquer momento. Antes de colocar o projeto em votação... Senhor presidente, só adendozinho aí. Palavra, vereador Paulo. A comissão do Preserve. Então não tem... Para que essa comissão foi constituída, então? Se você está falando que é ato do prefeito, já fez a comissão para discutir dentro. A comissão não é ato só do prefeito. Obrigado. Eu quero... Senhor presidente. Palavra para o vereador Denis. Senhor presidente, quando se fala que tem uma comissão, que tem pessoas lá, nós temos que entender que esse conselho ele não é deliberativo, ele não é conclusivo no parecer do prefeito, ele simplesmente é consultado, e o conselho, ninguém também garante que ele estará lá amanhã ou depois, que será o mesmo conselho. Conselhos, eles servem para poder fazer, como o próprio nome já diz, aconselhar, mas eles não serão definitivos nisso aí. Então, nós não podemos tirar a nossa responsabilidade como vereador e jogar na mão de um conselho. Após as discussões dos vereadores membros dessa tão importante comissão, mais uma vez cumprimento a vereadora proponente da emenda, respeito às intenções da vereadora, mas mais uma vez, conforme eu coloquei no meu relatório, percebo que a emenda fere o princípio constitucional, que é o princípio da eficiência. E protege, sim, o princípio da transparência, uma vez que, mantendo o ato do Poder Executivo, o Poder Executivo ele não pode jamais tomar nenhuma decisão relacionada ao caso, ora discutido, de forma isolada. Qualquer ato do Poder Executivo que não tiver acompanhado da aprovação do Conselho Administrativo do Preserve, e o artigo 8º ele é muito claro quando fala aprovação do Conselho Administrativo, esse ato torna-se nulo. E é necessário também que haja a aprovação também do Ministério da Economia. Então, quando o governo contrata uma empresa, essa empresa ela é especializada, existe um profissional técnico, especialista, um atuário especialista, que além de assinar, ele assume toda a responsabilidade, o estudo ele é encaminhado para o Ministério da Economia e a Secretaria de Previdência e Emprego faz a análise e aprovação do estudo. A partir daí, o Conselho Administrativo do Preserve, que é formado, tem representação de servidores públicos efetivos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, é que vão debruçar em cima e estudar a matéria, aprová-la, para que aí, então, o prefeito possa prosseguir com o ato. Então, a emenda do jeito que ela está, ela traz burocracia, ela engessa o andamento do processo e fere o princípio da eficiência. Exauridas as discussões, parecer ao projeto de lei está... desculpa, vereador Jussão. Vereador Jussão, com a palavra. Senhor presidente, na verdade, eu queria parabenizar todos vocês aí da comissão, o senhor pelos trabalhos, muito bem orientado para a assessora da casa aí, a Patrícia, parabéns pelo relatório. Estou acompanhando aqui, não faço parte da comissão, mas vejo que as discussões dessa casa faz com que esse projeto cada vez mais seja mais engrandecido. Parabéns ao senhor pelo relatório, muito bem explicado. Parabéns à vereadora Vera também pela intenção, mas vou acompanhar a Vossa Excelência no relatório. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Obrigado pela participação. Está em votação o parecer.
Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado por... Fica quieto. Senhor presidente, eu vou votar ao contrário. Então, permanecendo como estão, os vereadores irão votar o parecer. E o parecer é pela inadmissibilidade da emenda aditiva de autoria da vereadora Vera Lemos. Então, projeto aprovado por 3... parecer aprovado por 3 votos favoráveis e 2 contrários. Como relator autodesignado, procederei à leitura do parecer à emenda aditiva de número 18, de autoria da vereadora Vera Lemos, ao projeto de lei de número 11/2021, de autoria do prefeito municipal, que altera a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais para a RPPS e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer de número 33/2021. Emenda aditiva número 18/2021 ao projeto de lei de número 11/2021. Versão: acrescenta dispositivo ao projeto de lei de número 11/2021, de autoria do prefeito municipal, que altera a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais para o RPPS e da outras providências. Autoria: vereadora Vera Lemos. Relator: vereador Marcos Oliveira. Relatório: trata-se de emenda aditiva ao projeto de lei de número 11/2021, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo ao projeto de lei de número 11/2021, de autoria do prefeito municipal, que altera a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais para o RPPS e da outras previdências. A matéria vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame quanto à admissibilidade, apreciando os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, consoante dispõe o artigo 90, inciso 1º do Regimento Interno da Casa. É o relatório. Fundamentação: é competência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental de projetos, emendas, substitutivos e requerimentos sujeitos à apreciação da Câmara, ex-vir do artigo 90, inciso 1º do Regimento Interno. A emenda aditiva em análise acrescenta dispositivo ao projeto de lei de número 11/2021 para alterar a redação do artigo 146 da lei número 3.313 de 12 de julho de 2017, que dispõe sobre a reestruturação previdenciária do regime próprio de previdência social do município de Paracatu, Preserve, aumentando para 20%, que atualmente é de 17,10%. A contribuição previdenciária compulsória dos poderes legislativo e executivo, inclusive das suas autarquias e fundações públicas, constituída de recursos consignados no orçamento desses órgãos ou entes, sobre a folha de pagamento da remuneração de contribuição dos segurados ativos, dos afastados em gozo de salário, maternidade e auxílio-doença. Quanto à análise preliminar formal, o regimento interno da Casa assim dispõe. Artigo 207. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra e se classifica em aditiva, modificativa, substitutiva, integral e supressiva. Em causa, a emenda aditiva em análise, que prevê a majoração da alíquota patronal para 20%, não é precedida de estudo atuarial
de majoração de alíquota, elemento necessário para a realização de qualquer modificação no sentido almejado. Nesse sentido, segue trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, inteiro teor, aí tem um endereço aqui, vai no relatório dos nobres colegas vereadores, mas a contribuição previdenciária, por força de sua natureza de tributo, subordina-se aos princípios constitucionais gerais de direito tributário e, em especial, aos princípios da correlação, artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, da finalidade, artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, do equilíbrio financeiro e atuarial, artigo 40 da Constituição Federal, e da vedação ao confisco, artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. E, por ser assim, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária deve vir amparada em cálculo atuarial, o que não foi observado no caso em comento, ocorrendo aí o vício formal. Por esse motivo, a presente emenda aditiva deve ser rejeitada por ausência de formalidade necessária ao ato, notadamente a realização de cálculo atuarial específico à pretensão. Conclusão: posto isso, nosso voto é pela inadmissibilidade da emenda aditiva de número 18/2021 ao projeto de lei de número 11/2021, Sala das Comissões, em 17 de março de 2021, vereador Marcos Oliveira, relator autodesignado. Está em discussão o parecer. Senhor presidente. Palavra com a vereadora Vera Lemos. Eu gostaria que os nobres vereadores revissem essa admissibilidade. Vejo de tamanha importância essa majoração de alíquota patronal neste momento. Num momento em que existe um déficit atuarial gigante, 378 milhões, né? Então, quase o valor do orçamento do município. Isso aí para ser pago em vários anos. A origem desse déficit não foi o servidor. Ele faz a sua contribuição mensal regularmente, já na sua folha de pagamento já é cortado esse valor e repassado ao Instituto. O grande responsável por esse déficit é o Poder Executivo. Então, por que sacrificar, cortar na carne do servidor, que paga hoje 11%, e a partir dessa lei ele vai pagar 14%? Vai pagar 14%? Por quê? A lei federal não permite que continue nos 11% por causa do déficit atuarial. Então, se vai punir o servidor com 14%, vamos responsabilizar quem, de fato, deu causa a isso. Por isso, a proposta de, já que está tirando 3%, acrescentando 3% para o servidor, que precisa de ter a garantia do seu instituto, por que não majorar de 17,10% para 20%? Ainda fui conservadora, considerando que nós estamos num momento de pandemia, porque senão a alíquota aqui teria que ser maior. E eu discordo de ter a necessidade de um cálculo atuarial para acrescentar essa alíquota. Basta uma análise mais clínica nos cálculos atuariais para ver que essa alíquota não vai equacionar, não vai trazer equilíbrio para o nosso preserve. Resumindo, a causa disso são os governantes que não fizeram concursos. Hoje, nós temos, isso aí, o atual também está com uma folha gigante de contratados, de comissionados, quando, na realidade, o momento é de corte. E esses contratados, os recolhimentos vão para o INSS, para a Previdência Geral, quando, na realidade, se tivesse feito concurso, e assim que puder fazer, nós vamos cobrar do prefeito a realização do concurso, porque esses concursados
estariam contribuindo para o seu instituto próprio de previdência. Então, nós temos que ter responsabilidade e respeito com o servidor e trazer equilíbrio e segurança de que aquele recurso que ele contribui mensalmente, que no dia que ele for aposentar, ele tenha certeza de que a reserva está lá para manter a sua aposentadoria. E a situação hoje, senhor presidente? O município já está usando a reserva matemática. Isso é grave, isso é muito sério, porque daqui a pouco vai faltar recurso para os inativos. Então, nós precisamos de cuidar do Instituto agora, antes que seja tarde demais. Por isso, eu conclamo os vereadores dessa casa. Deem um voto a favor do servidor. Não tire dele os 3% que vai ser retirado. Faça uma compensação. Dê a ele a oportunidade de ter mais recursos no seu instituto. Então, eu faço esse apelo. Vamos votar com a sensibilidade, com a responsabilidade daquele que realmente presta serviços, que movimenta a economia do município, que realiza um trabalho relevante para toda a comunidade. Muito obrigada. Por nada, vereador. Ainda em discussão, o parecer. Senhor presidente. Palavra com o vereador Gilson. Como eu disse antes, tem algumas coisas aqui na Câmara que eu não consigo, realmente não consigo decifrar. Há poucos dias atrás, a vereadora fez um pedido aqui para o prefeito criar uma secretaria. Agora ela fala que tem que cortar. Então, eu não concordo. Realmente eu não consigo entender algumas coisas que acontecem aqui dentro da Câmara. Acho que as pessoas esquecem do que elas falam. Então, eu estava certo em algumas partes, né, que eu vejo aqui, 3 emendas. Uma, eu consegui entender o motivo, né, que ela foi feita. As outras 2, sinceramente, eu não consigo entender, principalmente a última, onde a gente tem aqui um parecer jurídico do ministro do STF. Então, realmente, eu não consigo entender algumas coisas aqui nessa casa. O prefeito tem que cortar, enxugar a máquina ou criar? Porque eu não estou entendendo esses discursos em momentos sérios aqui da casa, onde a gente está tratando de uma coisa tão séria que é o nosso servidor público. Então, realmente, eu fico sem entender, senhor presidente. Eu queria mais uma vez parabenizar Vossa Excelência, o corpo técnico da casa, né, por estar nos auxiliando. Obrigado, Patrícia, por estar aí nesse momento de pandemia, se sacrificando e nos ajudando a entender, né, de fato, o processo aqui da Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente... A vereadora já fez uso da fala. Deixa eu abrir para os demais vereadores que desejarem fazer discussão ao parecer. Senhor presidente. Palavra com o vereador Paulo Pereira. Senhor presidente, igual o nosso colega acabou de dizer, vereador Gilson, não dá para entender. Eu acho que a gente tem que cuidar, sim, do servidor público. Portanto, ontem eu falei que o que vier aqui, projeto, para beneficiar o servidor, eu estou disposto a votar, a ajudar. Só que nós temos que pensar na nossa população também, que paga seus impostos, presidente. Eles precisam ter o serviço público. Então, nós temos que equilibrar isso aí. Não adianta nada subir um e subir o outro.
Então, senhor presidente, eu também te parabenizo pelo seu relatório, vou te acompanhar no seu relatório, já vou antecipar o meu voto. Já estou antecipando meu voto, viu, senhor presidente? Muito obrigado, te acompanhar vereador. no seu relatório. Muito obrigado. Senhor presidente... Vereadora, 1 minuto. Tá. Muito obrigada. Com a palavra, Vossa Excelência, 1 minuto para fazer as considerações, uma vez Vossa Excelência já defendeu a emenda. Com relação à proposição da criação da Secretaria da Mulher, eu gostaria de justificar que eu não fiz isso por incoerência, não. Já fui chamada nas rádios por estar fazendo isso de forma incoerente. Não. Primeiro, eu apresentei a esta casa uma proposta de criação do Fundo Municipal da Mulher. Esse fundo visa captar recursos de várias fontes, de forma a não onerar o município. Esses recursos poderiam ser direcionados também para essa secretaria. E, ademais, quando eu disse que nós temos vários programas sendo aplicados, destinados às mulheres, de forma transversal... Vossa Excelência está fugindo da discussão. Só concluindo, de forma transversal em outras secretarias. É porque foi citado, né, nesse sentido aqui. Então, quando eu falo isso, é no sentido de trazer aqueles cargos e consolidar tudo dentro da Secretaria da Mulher. Muito obrigada. Por nada. Senhor presidente. Palavra com o vereador Denis Brasileiro. Senhor presidente, nós temos nessa emenda apresentada a discussão sobre a ausência do cálculo atuarial nesse momento, feito recentemente. O cálculo atuarial que a gente tem que embasou o projeto de lei é de 2019. De lá para cá, nós não temos outro cálculo atuarial. Solicitar que faça acima, nós não estamos indo de encontro à decisão do STF. A decisão do STF fala que tem que ser baseado no cálculo atuarial. O cálculo atuarial previu aí que foi baseado no valor de 17%. Tudo que a gente faça a maior, não estaríamos indo contrário, mas simplesmente estaremos demonstrando a boa vontade do Executivo em contribuir de uma forma maior para o equilíbrio das contas do Preserve. É por isso, senhor presidente, que eu acredito sim que mesmo não tendo um cálculo atuarial recente, mas nós tivemos um prejuízo, porque se nós não tivéssemos um aumento desse déficit aí, nós não estaríamos com essa preocupação toda relacionada ao Preserve. Nós não teríamos todos os discursos que a gente já ouviu falando que o Preserve está quebrando, que vai quebrar. Se de lá para cá não piorou, então a gente não precisava modificar nada, porque era só esperar, porque ele ia aguardar naturalmente, que ele ia normalizar naturalmente. Então é por isso, senhor presidente, que eu acredito sim que uma contribuição a maior seria, independente de a gente ter o cálculo atuarial agora, porque o último é de 2019, mas ela seria uma demonstração de uma boa vontade para poder equilibrar as contas do Preserve nesse momento por parte do Executivo. Quero também, como relator a esse projeto de lei, fazer aqui breve comentário e já colocar o parecer em votação. Hoje, o que me alegra muito é de saber que nós estamos vivendo a era da informação. Antigamente, as pessoas não tinham a informação tão fácil como tem hoje. Hoje, as pessoas têm a informação na palma das mãos. E não é diferente para os nossos queridos servidores públicos municipais, grandes guerreiros e guerreiras, que faz a nossa cidade funcionar. A mola mestre do município de Paracatu. O servidor, ele sabe, e sabe muito bem do que pode e do que não pode. Quando é dito aqui, vereadores que me antecederam, sobre a questão da alíquota de 11 para 14, quando o prefeito enviou esse projeto para essa casa, foi apenas uma adequação à lei. Então não foi um ato de irresponsabilidade, pelo contrário, foi um ato de grande responsabilidade. O prefeito quer andar em dias com a lei. Então, a emenda constitucional de 103 de 2019, ela exige que os municípios adequem a essa alíquota de 14 para equiparar a alíquota do servidor público federal. Então, quem dera, eu gostaria que nem tivesse tendo nenhuma dedução do servidor.
Vou nem dizer que queria que fosse 10, fosse 9. Gostaria que não tivesse descontando era nada do servidor para que sobrasse mais no seu salário, o seu poder de compra fosse maior ainda. Mas nós precisamos agir de acordo com a lei. E se tem um lugar que não podemos jamais falar nada que está fora da lei, é aqui nessa casa, que é a casa da lei. O lugar onde nós fazemos a lei, fiscalizamos a lei. Então, eu vejo como um ato de grande responsabilidade. Eu valorizo a intenção da vereadora, valorizo a intenção do vereador que me antecedeu, colocar 20%, por que não 25%? Por que não 30%? Mas a gente tem que ter responsabilidade, estamos falando de cálculos, de número, e isso exige estudo. Como que eu chego assim, jogo uma emenda vazia, solta? Ah, quero que agora seja 20%, não é 17,10 mais não, é 20%. Mas eu preciso ter um estudo. Então, fica aqui a título de orientação à nobre colega vereadora, prepara um estudo atuarial, faça um estudo bem fundamentado, bem embasado, e eu quero estar aqui para ajudar a defender 25, 30, 40, e o que for, porque os vereadores dessa casa, nós sabemos da importância dos servidores do nosso município, viu? E o vereador que votar aqui no parecer, viu? Que mostra no parecer a inconstitucionalidade, a ilegalidade, o vereador que votar aqui está votando contra o servidor, não, está votando sim aos servidores, à realidade, à transparência e àquilo que pode. E finalizo dizendo, o que nos alegra hoje é de saber que as pessoas têm na palma das mãos a informação clara, acessível, e eles sabem muito bem do que pode e do que não pode. Então, o momento é delicado, estamos em uma pandemia e não é momento de estarmos aqui utilizando de uma matéria como essa para nenhum tipo de outro interesse. Parecer está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por 3 votos favoráveis e 2 votos contrários. A senhora secretária da comissão procederá à chamada final dos senhores vereadores membros. Vereador Denis Brasileiro. Denis Brasileiro, presente. Vereador Evandro Dalzina. Evandro Dalzina, presente. Vereador Marcos Oliveira. Vereador Marcos Oliveira, presente. Vereadora Marlene Ribeiro. Presente. Vereador Paulinho Transporte. Paulinho Transporte, presente. Vereador Vaguinho do Ônibus. Presença justificada, uma vez que o nobre colega vereador está presidindo essa casa interinamente. Quero agradecer a presença de todos. Não, só dar um recado, senhor presidente. Por favor, palavra com a nossa secretária. O presidente da casa, ontem, quando ele distribuiu, tomou ciência das emendas apresentadas ao projeto de lei 12 e ao projeto de lei 11, então ele determinou, por questões regimentais, a reunião iria começar às 13h30, vai ser daqui a uns 10 a 15 minutos, porque não poderia ser iniciada sem que antes a CCJ não analisasse e deliberasse sobre as emendas apresentadas aos projetos de lei. Então, contamos aí com a compreensão de todos. Daqui a pouco será a reunião. E será incluída na ordem do dia os 2 pareceres que foram inadmitidos na CCJ para votação do plenário. É só essa consideração. Quero agradecer a presença do vereador Vaguinho, presidente em exercício desta casa, a vereadora Claudirene, e também ao Gabriel Caldino, que é o assessor do gabinete do prefeito Igor Santos. Seja muito bem-vindo a essa casa, os novos colegas servidores dessa casa, muito obrigado pela participação de vocês, e a todos, a vereadora Vera Lemos, né, que é vereadora, que nos dá a honra da presença nessa comissão, vereador Gilson também, não é da comissão, mas nos dá a honra da sua presença, muito obrigado. E aos novos colegas da comissão, nossa secretária, muito obrigado, e a todos e todas, uma boa tarde.